Opa, boa noite, Augusto. Tudo Boa jóia? noite, Pedro. Tudo bem? Você está bem? Tudo em paz, tudo tranquilo. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Tá tudo tranquilo aí? Estou bem, está tudo tranquilo. E você está me ouvindo bem? Sim, sim, sim. E A aí o imagem está pessoal, tranquila? tá. Então, o pessoal do Camarão aqui tá tudo ok. Eu acho que podemos fazer as apresentações enquanto o pessoal está entrando na sala de aula. E aí a gente também aproveita aí o pessoal que está na sala de aula, encaminha aqui no aviãozinho, avisa aí o seu colega que de repente não está atento ao horário e já avisa ele para entrar na live, que hoje é especial, né? Hoje nós Obrigado. vamos tratar aí com o colega Augusto, que é química industrial e se disponibilizou a colaborar com esse importante tema da nossa criação de camarão. E eu acredito que é de grande importância, Augusto, porque aqui no nosso canal e no trabalho que nós fazemos com o PSF Camarão, nós sempre estamos buscando ajudar o pessoal do camarão que está dentro da fazenda, que está fora da fazenda, a aumentar a rentabilidade do negócio dele. Porque a gente acredita que a rentabilidade seria o combustível para que o empreendedor, as pessoas que estão dentro do negócio, consiga ganhar oxigênio e continuar crescendo. E ter você hoje como parceiro aí falando de água é de grande importância, né? Particularmente porque a gente sabe que a água é um elemento, um importante fator de produção para o camarão e para o aumento da rentabilidade. Então, tirando o camarão, né, que a gente está atrás do camarão, a água seria a segunda parte do nosso negócio, né, de importância bioecológica, né? Então, a gente agradece muito a sua participação e a colaboração que vamos ter aqui com o seu conhecimento. Eu Tá? que agradeço, viu, Pedro? Antes de tudo, gostaria também de fazer uma pequena apresentação, tá certo? Eu sou Sim. professor aposentado do IFPB. A Tratáguas é uma empresa da qual eu sou um dos sócios dessa empresa. São 40 anos como químico industrial, dos 40 quais anos. dessa caminhada, 25 trabalhando com questão de água, né? Tratamento, análise, ou seja, a Tratária já tem 20 anos. E o porquê que eu entrei na área de água para cultivo, né? Tanto para camarão, de água doce, o gigante da Malásia, como o Vanamei, como algas e ostras. Eu tive a oportunidade, há 3 anos atrás, a fazer um curso de cultivo com bioflocos. Esse curso foi com o professor Italo Maia, que eu mando meu abraço e meu reconhecimento para eu, nesse momento, ter aberto a minha visão para esse ramo de atividade, que é o cultivo de espécies aquáticas, e naquele momento foi que eu desenvolvi todo o estudo da correção da água ideal para o cultivo. Por quê? Porque o camarão vai ser cultivado num ambiente. Qual é esse ambiente? A água. Então, tenho que ter nesse meu ambiente as melhores condições possíveis, semelhantes à característica da água do habitat natural da espécie de cultivo. Aí foi quando começou a história, né? A minha formação aqui industrial, né? Tem pós na área de química inorgânica e também tem uma pós pela Escola Superior de Guerra. Então, é 40 anos de caminhada, né? Ou seja, já tem uma história de atividade profissional bem interessante. Perfeito. E venho sempre fazendo um trabalho junto com os cultivadores, justamente na questão da água. Fiz um Legal. trabalho há mais ou menos há 1 ano e meio atrás com o Daniel do Triângulo do Camarão, que foi desenvolver também a formulação para a correção da água específica para o gigante da Malásia. Na época ele mandou uma característica ideal de uma água para cultivo do gigante da Malásia e eu fiz todo o estudo de elaboração da formulação de correção de qualquer água que tem uma característica inicial ideal para o cultivo do gigante da Malásia. Aí foi indo a história, depois veio outro cultivador que trabalha com algas e microalgas e pediu para fazer uma elaboração de uma água ideal para o cultivo de algas na fazenda dele. Também foi feito esse trabalho.
Hoje também temos um trabalho muito interessante sendo desenvolvido com o Paulo Potiguar, que é de Natal, outro consultor que trabalha na área de cultivo de espécies aquáticas, é o uso do resíduo das salinas, da água-mãe. Então, a gente está trabalhando com a água-mãe, fazendo blends dessa água-mãe com águas in naturas, para poder ter uma água mais ou menos com um perfil ideal e fazer uma pequena correção de algum macroelemento que não esteja dentro da concentração ideal. Isso aí quer dizer o quê? Vai ter uma redução de custo para o cultivador na correção da água dele com os sais que são usados para essa correção. Então, são esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo junto com a parceria com os consultores, com os criadores, para ajudar no sucesso do cultivo. O nosso objetivo é justamente ajudar no sucesso do cultivo, na redução de custos, no aumento de produtividade, onde você tem que associar tudo isto ao meio ambiente equilibrado, ao meio ambiente de qualidade, ao nível de alimentação de qualidade, a uma oxigenação de qualidade, ao controle do ambiente, né, ao controle da água de cultivo. E é essa nossa atividade que a gente vem desenvolvendo junto com os cultivadores. Nós recebemos água de todo o Brasil para fazer esse trabalho. Então, a Tratáguas, né, ela está realmente interagindo muito com o setor produtivo, e aí essa interação é muito forte, porque existiram muitos inputs dos cultivadores de sucesso do cultivo de aumento de produtividade, por simplesmente ter o primeiro momento, ajeitou a água. Depois vem o sucesso da produção. Perfeito. E eu acredito que esse tema que nós vamos debater hoje, as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Você foi professor e você sabe que no digital as pessoas entram e saem, né? Diferente de uma sala de aula tradicional. Mas eu acredito que esse tema que nós vamos tratar hoje com você é de grande importância e que vai fazer com que as pessoas continuem aqui nessa nossa aula digital sem sair rapidamente aí, né? Porque tem um pessoal que entra e sai e tudo, e até vão falar lá para os colegas para participar desse momento rico aqui da sua experiência de 40 anos. E aí vamos logo entrar dentro do assunto, né? Com a sua experiência, com o seu conhecimento, qual a relação que você acredita ter, né, a relação iônica, né, os macroelementos da hemolinfa do camarão com o perfil iônico da água de cultivo? Como que, falando do Vanamei, né, que é o nosso... Como é que seria essa relação? Veja só, a hemolinfa tem uma característica iônica própria. E essa característica iônica própria, ela foi realmente desenvolvida, essa relação iônica, de acordo com o meio que essa espécie é nativa. Como é uma espécie nativa do Oceano Pacífico, então as concentrações iônicas da hemolinfa, das células que compõem todo o organismo do animal, têm características iônicas semelhantes ao perfil iônico do Oceano Pacífico. Isso quer dizer o quê? Que se eu quero cultivar uma espécie qualquer, eu tenho que saber, primeiro, qual é o perfil iônico da água que essa espécie existe na natureza. A partir desta informação do perfil iônico, é que eu vou tentar desenvolver uma correção da minha água, que ela tem um balanceômetro, toda água tem um balanceômetro natural, mas o que eu falo, o que é o equilíbrio do perfil iônico? Eu tenho um perfil característico, eu quero ter semelhança com esse perfil, vamos supor, se eu estou falando com Vanamei, o perfil iônico que eu tenho que usar como referência, qual é? O Oceano Pacífico. Então, a minha água, eu tenho que fazer a correção desta água para que ela fique com as relações iônicas idênticas, semelhantes ao Oceano Pacífico. E por quê? Porque a hemolinfa do Vanamei é uma hemolinfa característica de um ambiente chamado Oceano Pacífico. Então, as relações iônicas hemolinfa, meio ambiente, água, tem que ser semelhantes. Por quê? Se eu tenho diferentes concentrações entre a hemolinfa e a água, eu vou ter o quê? Uma tendência de equilibrar as concentrações iônicas entre o organismo, a espécie de cultivo, no caso do Vanamei,
e o meio, que é a água. Aí vai ter aquela perda e ganho de energia, vai ter aquela hiperosmótico, uma questão osmótica desequilibrada. Nesse sentido, eu tenho que o quê? Tem a perda de energia, tá certo? Eu tenho ganho de água, perda de água, ganho de alimento, perda de alimento. E isso é uma disputa orgânica que vai existir entre a espécie de cultivo e a água, fazendo com que ele tenha a perda de energia, tem a letalidade, tem toda a consequência que vem advindo do ambiente em desequilíbrio. Por isso sabe, que é importante. você estava falando, e eu sempre estou pensando aqui na saúde do camarão. Isso tem uma importância fisiológica muito grande, os íons, né? E de repente a gente pode ter umas fisiopatologias, né? Algumas doenças derivadas dessas falhas fisiológicas, e aí o produtor está só pensando na mancha branca, só pensando no prejuízo, e esquece dessas fisiopatologias, que às vezes é um detalhe relativamente simples, né? Essa questão do equilíbrio do perfil iônico, que pode ter um desdobramento de prejuízo na saúde do camarão muito grande. Enquanto a gente está focado na mancha branca, nas coisas infecciosas, esquece um detalhe básico como esse, correto? Que cujo vírus, ele, com a fragilidade orgânica que ele está, ele foi passível a adquirir esse vírus, porque sem defesa orgânica nenhuma, debilitado pela condição ambiental que ele está exposto. E isso vem o quê? As consequências das doenças, né? Da mortalidade. Isso tudo é consequência do ambiente desequilibrado. E aí, desses desequilíbrios fisiopatológicos, deriva um desequilíbrio imunológico, né? Então, ele fica imunodepressivo, e aí o vírus... E não só o vírus, mas, por exemplo, as vibrioses, as bacterioses que estão ali no meio ambiente, rapidamente, como são oportunistas, entram dentro do quadro e compromete a saúde do animal até a morte. E esse detalhezinho é de grande importância para a rentabilidade do negócio, que começa a perder mortalidade, começa a perder desempenho zootécnico, né, crescimento, conversão alimentar, e aí a fazenda começa a ter prejuízo. Né? E aí por isso que a gente falou que era de grande importância essa conversa com você hoje. Né? A gente já está vendo a relação bem estreita que tem cuidar do perfil iônico e ganhar dinheiro com camarão. Porque no final, pessoal, aqui, a gente tem um monte de aluno novo aqui seguindo a gente no Instagram, né? Mas esse pessoal também vai tomar uma decisão na vida, né? Pode ser que ele esteja lá na universidade, num certo conforto, mas vai ter que tomar uma decisão da vida e ir para o campo de batalha e ver o que acontece fora da universidade, né? Então tem que ganhar dinheiro, tem que saber como é que trata a água. E aí, um detalhe que passou aqui na sua fala e que de repente pode causar uma certa confusão no produtor, é que você falou uma hora de balanço iônico e outra hora falou de equilíbrio do perfil iônico, né? Parece que tem uma certa diferença, correto? Certo. Olha, toda água tem o seu balanço iônico. Toda água tem cátions e íons presentes que estão em equilíbrio, estão balanceados, tá certo? As cargas positivas e as cargas negativas. Agora, não é correção do balanço iônico. É correção do ideal perfil iônico. Qual é esse ideal? Ideal perfil iônico. Né? O ideal é a água natural da espécie. Do Pacífico, lá do Peru, do México. Né? E ele é distribuído do Peru para o México, então ele tem o ideal da distribuição geográfica da espécie. Cada espécie tem o seu ideal. Aquela água tem um balanço iônico, certo? Ideal, né? Característica então, eu vou fazer o quê? O meu perfil, eu tenho que fazer um equilíbrio do meu perfil da água que eu tenho para ter um perfil ideal, semelhante ao Oceano Pacífico. Certo. Então, é isso aí. Tem que ter uma água de referência, que tem um balanço iônico próprio, cuja espécie de cultivo se desenvolve bem, tem baixa taxa de mortalidade, se reproduz bem. Então, é esta água que eu tenho que pegar, a minha água, que tem um balanço iônico característico dela, na própria natural dessa água, eu tenho que agora corrigir esta água para deixar semelhante à água do habitat natural da espécie que eu quero cultivar. Aí, para todas as espécies, a tratágua tem condição de desenvolver essa formulação de correção. E o interessante, vou até colocar aqui para você, que a melhor água que existe para cultivo de Vanamei chama-se água doce. É impressionante eu falar isso, né?
Mas vou citar uma linguagem, né, um exemplo bem pedagógico. Se eu lhe der uma xícara de café muito adoçado, para você deixar do gosto que você quer, é difícil, não é verdade? Para controlar o açúcar ali, né? No ideal, Mas né? se eu lhe der ela aguada, você vai adoçar do jeito que quer, não é isso mesmo? Isso, Pronto. isso. Então, se eu tenho água doce, eu vou salgar, vou usar esse termo Sim, salgar, sim. né? Certo? Do jeito que é a água do Oceano Pacífico. Sabe, você me falou uma coisa e eu estou vendo aqui um hoje colega de profissão, né? E que foi meu aluno lá em Mossoró, o Wilson, né? E o Wilson, eu acredito que esse pessoal está entrando e saindo aí, mas é porque eles são igual a sala de aula, né, professor? Aqui a porta fica aberta, fica à vontade. A gente está falando aqui que a gente sabe que isso vai impactar no dinheiro do pessoal. Mas aí Correto. a porta aqui fica aberta, né? Como a nossa sala de aula né, nas nossas instituições, né? Mas aí Correto. falando do Wilson, o Wilson é oriundo de Mossoró, que em algumas regiões tem alta salinidade. Mas hoje o Wilson está lá na região que está aumentando muito a criação de camarão. Está na região média do Jaguaribe, que tem baixa salinidade, né? Lá na cidade de Morada Nova, que era um perímetro irrigado, e começou o pessoal a deixar de plantar arroz para criar camarão. Né? E aí isso que você falou é interessante, porque a gente vê aqui, eu atuo principalmente na região leste do Ceará. Talvez a cidade principal seja Aracati, que já fica ali próximo à Canoa Quebrada, tá? Mas a atividade de camarão está subindo no sertão, já está indo quase no Cariri cearense, Iguatu, Icó, que tem essa característica da água que você falou, mas que tem, e aproveitando daqui a pouco, já coloco essa pergunta do Leandro, né? Que ele está falando qual seria a salinidade ideal, né? Porque são todas perguntas, eu estou tentando juntar, né? Isso quando você falou do café, foi na hora que o Wilson entrou e eu lembrei, putz, o Wilson trabalhava lá numa zona que é hipersalina e agora está numa zona que tem baixa salinidade, né? E aí isso facilita, né? Por exemplo, o Leandro está falando qual a salinidade ideal e também eu já aproveito para fazer outra pergunta. Ele vai que ele fez essa correção do perfil iônico da água do viveiro lá, né? Ideal. E ele precisa ficar repondo esses sais, como é? Então, como é esse cenário? Inclusive, essa pergunta do Leandro aqui, da salinidade ideal, né? Que a gente está no meio do sertão e avançando no meio do sertão aí com esse água com pouco adoçado, café com pouco adoçado, né? Leandro, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, tá certo? Vou fazer uma colocação sobre a salinidade ideal. Vários clientes, vários cultivadores fazem essa pergunta para mim, tá certo? Eu digo, olha, veja só, para a gente trabalhar com a Panamei, melhor água é a doce. Eu vou salgar do jeito que quer, na salinidade como o café, 10, 5, 15, 20, como diz a história, né? Mas, veja só, vamos falar em investimento. Se eu tenho uma água com baixíssima salinidade e puder corrigir essa água para uma salinidade de 5, eu vou usar poucos sais minerais para chegar para 5 de PPT de salinidade. Se eu quero trabalhar com 10, vou gastar mais, investir mais na correção desta água. Vou ter que utilizar mais produtos para a correção da água, não é verdade? Então, se eu tenho condições de trabalhar com o controle do meu viveiro, com o controle da minha água, eu recomendo, trabalhe com a menor salinidade possível, mas tome conta da sua água. Monitore a sua água. Veja os parâmetros da sua água constantemente. Água é dinheiro, né? Faça os ajustes finos necessários, principalmente na etapa de pré-muda, onde no processo de muda o camarão vai absorver muita água e ele precisa de uma água equilibrada às relações iônicas para poder crescer com mais facilidade, poder ter o seu desenvolvimento orgânico com uma excelente eficiência, ter o controle de perda de energia. Então, quando me faz essa pergunta, eu digo, olha, trabalho com uma salinidade 5 e uma alcalinidade 120, que são faixas ideais, porque você tem pouco investimento na correção da água e, com isso, você vai ter um ambiente adequado. Outro detalhe, eu preciso adquirir a minha PL para a salinidade que eu corrigi a minha água de cultivo.
Se eu corrigir 5 ppt, eu tenho que pedir ao laboratório, olha, eu quero a minha PL aclimatada para 5 ppt. Então, você não vai ter dor de cabeça na aclimatação das PLs ao colocar na água que você vai usar no seu cultivo. E em relação à reposição, veja só, é interessante, se eu precisar repor a água que perdeu por evaporação, isso tudo, eu tenho já a formulação da minha água, da minha fonte de água, já tem a formulação de correção. Já tem o perfil ideal iônico, né? Ideal Já perfil tem a formação iônico, do perfil, do ideal perfil iônico. Já tem a formação para deixar minha água com o ideal perfil iônico que eu escolhi na salinidade que eu quero trabalhar. Se eu estou repus 10 metros cúbicos, então, esses 10 metros cúbicos de água nova que entraram, eu faço a adição da formulação para essas águas ficarem equilibradas. A água nova que chegou está equilibrada. Eu adiciono no viveiro a quantidade de sais da nova água que entrou, para eu não quebrar o equilíbrio do perfil iônico da água que está no viveiro. Então, eu ia passar para outra pergunta e aí lembrei na hora que estava falando e o Triângulo Camarão, o colega que está acompanhando a gente, lembrou de um detalhe, né? Nós estamos falando do perfil iônico e quando a gente baixa a salinidade, principalmente o nitrito, começa a ficar tóxico. Porque aí as células das brânquias começam a pegar nitrito, né, e confundir os íons e o nitrito começa a causar toxicidade nas brânquias, né? Então, às vezes com 5 ou com 10, você vai de 5 ou 10 de salinidade, você começa a diminuir, né, essa toxicidade do nitrito, né? Aí fez uma pergunta, não tem relação as séries nitrogenadas com o pH? Não existe essa relação? Ah, sim. Fizeram uma pergunta aqui também desse daí, né? Além do nitrito, dessa daí. Okay. Então, se eu controlo a minha alcalinidade, eu estou inibindo as séries nitrogenadas, tá certo? Se eu tenho alcalinidade presente, eu tenho um pH estável, ou seja, eu tenho um ambiente que não é adequado para as bactérias que vão produzir os nitritos e nitratos. Ou seja, controle da alcalinidade é fundamental também. Sim. Principalmente quando tem à noite, eu vejo como é que está a minha alcalinidade, faço o ajuste dessa alcalinidade, mantenho uma alcalinidade entre 80 a 120. Eu mantendo a alcalinidade nessa faixa, o meu pH vai estar estável, vai estar tranquilo. Ou seja, o CO2 que está sendo gerado pelo processo fermentativo de respiração do estudo está sendo automaticamente neutralizado pela alcalinidade. Não vou ter variações bruscas de pH, porque eu estou mantendo um controle da minha alcalinidade. Uma coisa que às vezes fica difícil no semiárido nesse período, porque a infiltração, a evaporação é grande e sempre o produtor tem que colocar água nova, né? E às vezes essa água nova, a fonte tem baixa alcalinidade ou tem um desequilíbrio iônico, né? Por isso foi aquela questão da reposição do sal, é bem dinâmico, né? Por isso, e além dessa pergunta, a próxima que tem relação com a rentabilidade e com o custo, né? É muito caro fazer essa questão da correção do perfil iônico na água? Pedro, vou citar um exemplo de um cliente nosso do Rio de Janeiro, tá certo? Do estado do Rio de Janeiro. Ele trabalhava sem fazer a correção do ideal perfil iônico da água de cultivo dele. Ele fazia a correção da salinidade usando cloreto de sódio. Ele trabalhava com esses conceitos que existem aí no mercado, né, de cultivo, sem muito fundamentação química, tá certo? Porque eu estou trabalhando com química de água. Eu estou falando de química de água. Então, ia aumentar a salinidade. Bota cloreto de sódio para aumentar a salinidade. E os outros macroelementos ficam todos desequilibrados. Ele trabalhava com uma densidade de 50, 60 PL por metro quadrado de lâmina d'água. Mortalidade 25, 30, que o pessoal disse que isso é normal. Para mim isso não é normal, não vou investir com uma taxa de mortalidade dessa, ou seja, uma taxa de perda dessa é algo preocupante. Então ele soube do nosso trabalho, do nosso laboratório,
mandou a água da fonte que ele tem de captação para a gente, fizemos análise, fizemos a elaboração da formulação, da correção do ideal perfil iônico na salinidade que ele quer trabalhar. Ele fez a correção nos viveiros. Ele hoje está trabalhando com 300 PL por metro quadrado de lâmina d'água. Taxa de mortalidade, 2 a 5%. Ou seja, ele aumentou o lucro, não aumentou a área continua a mesma. Logicamente, teve que implementar também a parte de oxigenação, porque ele aumentou a população, aumentou a densidade, e a única modificação que ele fez foi o quê? Foi a correção do ideal perfil na água dos viveiros dele. Isso aí é um dos exemplos que nós temos, né? Isso aí é um exemplo bem claro. Ele trabalha com a metodologia normal que existe aí de cultivo, né? De correção com cloreto de sódio, aumenta a salinidade, não se preocupa com os outros brancos elementos. Então, isso é um exemplo, né? Que é um investimento, que ele teve um retorno, aumentou a produtividade absurdamente. Então, isso é um dos exemplos que nós temos bem clássico da utilização da correção do ideal perfil iônico, né? Aumento de densidade, baixa mortalidade, alta produtividade, porque o animal vai estar num ambiente totalmente equilibrado, ração de qualidade e oxigenação de qualidade e controle de alcalinidade. Então, isso aí reflete o quê? Aumento de lucro, né? Aumento do lucro da fazenda. Sim, e talvez colaborando aqui com a pergunta do Wilson, né? O ex-aluno lá que está em Morada Nova, e que tem a ver com o sistema de produção. Cada projeto é uma vida diferente, né? Uma estrutura diferente. E aí ele fala, é importante nesse caso encontrar capacidade de suporte do seu sistema de produção. Então, no caso de superintensivo em água doce, teria uma densidade de estocagem ideal, que tem um bom custo-benefício. Eu acho que cada projeto, cada sistema de produção é uma água diferente, é um ideal perfil iônico diferente, né? E deve ser trabalhado, né? O que eu quero dizer é que quando você faz a correção do seu perfil iônico da sua água, você vai ter dentro do seu viveiro uma pequena porção d'água do Pacífico. Imagine você como estivesse trazendo água do Pacífico, botou nos seus viveiros. Você vai ter um zelo com essa água ou não? Você vai ter um cuidado com essa água ou não? Sim, você vai ter que tratar esta água, você vai ter que ter todo o cuidado com esta água. Para recircular e reaproveitar ela ao máximo. Né? Recirculação, filtração, ultravioleta e outras tecnologias que você pode utilizar para não desperdiçar a sua água do Pacífico, né? Que é um principal insumo de produção, né? Correto. Você trabalhou muito nessa água, né? Então, daí, essa questão que a gente está falando do custo, do investimento, começa a médio e longo prazo ser mais rentável o negócio, né? Porque você está sempre reutilizando. E aí, por exemplo, tem um colega, o Flávio Dange, falou super intensivo e elevado, né, com geomembrana, procedimentos particulares. Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, mas quanto mais intensivo, talvez fique mais fácil de reaproveitar essa qualidade dessa água. Correto? O que eu posso falar, Pedro, é o seguinte. Analise, você vai estar desperdiçando água do Pacífico? Pronto, a colocação que eu faço é essa. Entendi. E principalmente que tem essa importância fisiopatológica que a gente tinha falado. Né? Então, a gente tem basicamente uns 7 íons, assim. Você quer falar um pouquinho mais desses íons aí que a gente está comentando? Quais seriam os principais, assim, além da salinidade? Certo. Você vê, o nosso perfil iônico, né? Você tem 99% da salinidade do Oceano Pacífico, essa salinidade é composta dos seguintes macroelementos. Certo. Cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloreto e sulfatos. Representam 99,3% da composição iônica da água do Oceano Pacífico. Cada macroelemento desse tem o seu percentual constituinte dessa salinidade. Então, a pequena proporção de microelementos, ou seja, que não vai ter interferência porque são pequenas proporções em relação aos macroelementos.
E esses macroelementos têm a mesma relação iônica da hemolinfa do camarão Vanamei. Então, eu tenho que fazer com que o meu ambiente esteja totalmente semelhante à concentração iônica do organismo, do Vanamei. Então, você tem justo todo esse cuidado. A gente água, vou jogar fora, tem que ter o cuidado da despesca, vou despescar. Esta água tem que ir para uma lagoa, tá certo? Para poder ter reaproveitar. Filtração, para voltar novamente para o ciclo. Faço só um ajuste fino de salinidade, analiso como é que está a água, faço algum ajuste que houve que perdeu um pouco de cálcio, um pouco de magnésio, um pouco de sódio, um pouco de potássio, ou um pouco de sulfato, ou um pouco de cloreto. Faço o ajuste fino para manter ela com as características do ideal perfil iônico. Perfeito. Então você não vai jogar fora a água de maneira nenhuma, né? É o seu patrimônio ali, né? Patrimônio, foi investimento, né? É um patrimônio de produção. E talvez o Flávio reorganizou um pouquinho mais a pergunta dele. Talvez ele esteja tentando comparar um tanque elevado construído com geomembrana e um tanque escavado. Que aí o escavado vai ter a participação do solo, né? Correto. Como que seria, talvez, isso? O tanque escavado, você tem que levar em consideração que você vai ter interação água-solo, tá certo? Você vai ter lixiviação, você vai ter esse processo acontecendo naturalmente. Então, você pode ter um desequilíbrio da sua água por relação da água com o solo. Então, você tem que ter todo um cuidado de acompanhar esse seu cultivo, tá certo? Nesse tipo de processo produtivo, que é o solo nu, como chamaria. O solo nu que vai ter interação água-solo, tá certo? Interferindo na relação da água que você equilibrou. Já o geomembrana, você tem o quê? Uma parede de proteção. A água não vai ter interação com o solo, porque a geomembrana vai ser essa parede impermeável que não vai ter interação solo-água. Então, você tem que analisar esses aspectos, tá certo? Porque a água é um solvente universal. Como tal, ela tem a propriedade de lixiviar, de dissolver os sais que estão presentes no solo, que ela está em contato, tá certo? E, aproveitando essa colocação que foi feita, veja só, eu vou fazer um comparativo. Água de poço, água de rio, tá certo? Qual dessas duas águas, as características de composição iônica são mais ou menos constantes? Eu digo, a água de poço é uma água e a variação da composição físico-química é muito pequena, porque é um lençol confinado, cujo solo não mudou. A litologia do solo é constante. Então, ela adquiriu as características físico-químicas do solo que ela está confinado. Isso quer dizer o quê? Poço tem uma constância na composição físico-química da sua água. Já mais estável, não. O rio é totalmente modificável, as composições iônicas da sua água durante o ano todo. Basta chover a montante, basta ter alguma coisa montante, basta ter a jusante, uma água que venha com uma característica diferente, basta adubar a montante, basta a agroquímica montante. Então aí começa a ter mais trabalho aí, né? Dá mais trabalho para manter esse equilíbrio aí do perfil iônico. Porque, vamos supor, eu enchi hoje os viveiros com água de um rio. Certo. Fiz a correção, daqui a um mês preciso puxar água do rio para poder repor. Está com uma composição física totalmente diferente. Porque o rio é dinâmico, o rio é vivo. Correto. E aí tinha uma pergunta aqui da Cássia, que talvez tenha relação com o que você esteja falando, né? Se ela pode misturar água doce com salobra, e eu aproveito que a gente estava falando desses íons, né? Daqueles 7 íons, e tanto na pergunta dela como nesses 7 íons aí, talvez seja o equilíbrio da quantidade desses íons é que está a diferença entre o sucesso e o fracasso, até nessas águas de baixa salinidade, correto? Correto. Eu vou responder para ela sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, com o Paulo Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, que é com a água mãe o rejeito de salina. Né? Trabalhando, fazendo um blend com água de poço. A gente faz um blend com água de poço, certo, com proporções que são calculadas quimicamente, tá certo? Para a salinidade que ele quer trabalhar nos viveiros dele, no cultivo deles,
e a gente faz só aquele ajuste fino de algum elemento, do macroelemento, que não ficou na faixa ideal. Então, eu posso fazer o blend de águas, né, vamos supor, de rejeito de dessalinizador com água doce. Posso fazer um blend e fazer uma correção fina de alguma carência de macroelemento que não foi atingido a concentração ideal. Isso aí também pode ser feito tranquilamente. O objetivo é o quê? Que a minha água que eu vou usar no meu cultivo esteja com os macroelementos todos equilibrados e nas relações íntimas ideais. E pelo que eu entendi, parece que quanto mais intensivo a gente tem um certo controle, tem um projeto menor, porque nós temos projetos antigos que foram construídos no Brasil, segunda geração de projeto, terceira, e aí quanto mais intensivo, mais recirculando, mais, vamos dizer, equilibrado o desenho do projeto, mais cuidado, mais fácil a gente ter o equilíbrio do perfil iônico da água, né? Até de controlar e tudo, né? Porque os projetos grandes aí já começam a ter dificuldade para fazer isso, né? E outro detalhe, não é, Pedro? Você tem associado a todo esse processo aí um aumento da sua produtividade. Porque você pode aumentar a densidade, um ambiente equilibrado, as PLs vão ter um ambiente saudável para poder desenvolver todo o seu processo fisiológico, tá certo? Então, a gente tem toda essa visão, a gente tem que ter essa visão. Você está com um ambiente equilibrado. Posso aumentar a densidade. Uma coisa que veio na minha cabeça agora quando você estava falando. Imagina que a gente tem um projeto antigo. Não dá para fazer tudo assim nesses viveiros. Mas, de repente, eu posso trabalhar as etapas iniciais, né? Fazer berçário primário, berçário secundário, com um ambiente menor e dar essa qualidade ideal do perfil iônico nessa etapa da vida do animal. E depois mandar ela lá perto de 1 grama para se virar nos meus viveiros antigos aí que tem 10, 20 anos e que não dá para eu corrigir meu perfil iônico, né? Isso gera uma vantagem, né? Gera uma vantagem, correto. Ele já vai com uma saúde já mais consolidada, tá certo? Já com uma fase de até para enfrentar lá os desafios no viveiro antigo, né? No viveiro antigo, correto. E lentamente ele vai, com o passar do tempo, fazendo a correção do seu viveiro antigo, né? Não é de uma hora porque às vezes tem viveiro que é grande, né? De 5, 10 hectares, sei lá, tem coisas enormes, as fazendas grandes, né? Mas vocês sabem, é um investimento, né? E ele não vai aumentar a densidade? Sim. É porque depende da estrutura, do sistema, do projeto, da cabeça do produtor, da disposição dele assumir o risco, né? Correto. Talvez os projetinhos pequenos, já recirculados, já desenhados com essa característica mais fácil, mas isso não impede dos grandes, né? Já começar a aprender com berçário primário, berçário secundário, aprender isso daí. E quando ele começa a ver resultado, ele se anima, né? O negócio é quando o dinheiro começa a bater lá no bolso dele e ele vê que é melhor, ele começa a se animar e de repente reformula o projeto, né? Com certeza, é verdade. Nós tivemos casos de projetos sendo reformulados, reconstruídos lá quando começou a Mancha Branca no Rio Grande do Norte, né? No sul do Rio Grande do Norte. E o projeto antigo, a cabeça do dono, a cabeça da equipe, viu que não dava para continuar naquele formato. E entrou num sistema super intensivo, entrou com novas tecnologias, e hoje, em média, são as melhores produtividades. Esse projeto é de referência, né, no Brasil, né? Funciona lá no sul do Rio Grande do Norte, todo mundo conhece, eu não vou falar o nome, né? Mas foi reformulado. O negócio é ter resultado para o produtor. E com aplicação de tecnologia, né? Talvez isso que eu estava falando aqui era o que o Vils falou, né? Como seria a viabilidade financeira em viveiros muito grande, né? Talvez seja essa questão aí, né? Então, esse exemplo que eu dei, né? Ele tinha viveiros grandes, tinha fazenda grande, não só no sul do Rio Grande do Norte, mas como no lado norte do Rio Grande do Norte. Ele recriou a fazenda dele, até com outro nome, e se tornou uma fazenda de referência no Brasil. Mas a água se tornou o principal fator de produção. Parece que ele olha mais para a água do que do camarão. Correto. Nesse projeto dele, olha mais para a água do que do camarão, inclusive. Eu sempre digo o seguinte, Pedro, olha, para a gente criar mato é fácil, né? Eu compro um terreno e vou criar mato, não é fácil?
Eu tenho que estar preocupado com mato? Não, né? Como que eu faço criar mato? Camarão não é igual a criar mato, não, tá certo? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, toda essa visão, toda esta realidade de água. A água é o principal. O resto é consequência. Alimentação, oxigenação, controle de parâmetros, isso tudo é consequência. Primeiro eu tenho que ajeitar o ambiente, tá certo? Depois seriam os outros procedimentos adequados ao processo de criação de cultivo produtivo. É porque essas consequências é necessário que o pessoal entenda, né? É a consequência que vai gerar a saúde fisiológica do animal e que vai resultar na saúde financeira do projeto dele. No final, todo mundo quer ganhar dinheiro, quer ter boa rentabilidade no projeto, mas tem essas etapas, né? No meio do caminho, né? Reduz a letalidade, correto, aumenta. Tudo isso é consequência do ambiente, né? Uma ração de qualidade, tudo isso vai ser um reflexo no seu aumento de produtividade. E você, se não usar, você vai aumentar a densidade com o seu controle de processo e você vai aumentar o seu lucro da sua fazenda, consequentemente. Eu estava vendo a questão às vezes, de migração desses íons aí do animal para a água, e você falou rapidamente da questão da ração, né? Porque a ração também a gente pode fazer um trabalho assim, iônico, né? Lógico, a questão talvez seja mais de velocidade, seria isso? Nessa questão do equilíbrio iônico e nessa estabilidade, migração dos íons, não sei. Veja só, se eu falo em o equilíbrio balanceado, ou seja, o meu viveiro está balanceado, o perfil iônico está ideal. Pronto, o ideal é o perfil iônico, né? Que está buscando lá, aí você balanceou comparando com esse ideal, né? Certo. Com esse ideal. A minha água está equilibrada, tá certo? Então, eu vou trabalhar agora com a minha ração de qualidade, a alimentação de qualidade, oxigenação, controle dos parâmetros das séries nitrogenadas, controle de alcalinidade, e aí é só acompanhar o crescimento da espécie que eu estou cultivando, tá certo? Tem que ter todo esse cuidado, eu estou criando algum animal ali dentro. Então tem que ter todo o cuidado com o ambiente, deixar o ambiente equilibrado. Que aí você estabiliza, né? O animal e a água, né? O animal e a água. Agora vamos supor. Aí, só nessa questão do equilíbrio, os íons vão migrar, né, da água para o animal, correto? Veja só, se o animal e a água têm a mesma salinidade, tá certo? E as concentrações íonicas são iguais, as interações são só troca de fluido, entendeu? Certo. Eu não tenho um desequilíbrio entre a água e um animal de um macroelemento. Então, em equilíbrio. Então, aí são processos eletroquímicos que vão existir, tá certo? De troca de permutas do fluido corpóreo, tá certo? Da espécie que eu estou cultivando. Não tem concentrações iônicas diferentes entre a espécie e o meio. Então, você não vai ter... Os eletrólitos estão em equilíbrio. Tanto o eletrólito no organismo, tá certo? Como os eletrólitos na água. Os ambientes estão equilibrados. Então, ele vai ganhar peso, vai ter mais energia, vai ter alta resistência, porque ele vai se alimentar. Ele não tem perda ou ganho de água por desequilíbrios iônicos entre a água e a hemólita da espécie. Agora, deixa eu fazer uma colocação. Vamos supor que você vai cultivar e você vai decidir o que eu quero que o meu equilíbrio do perfil único, do ideal perfil, seja via ração. Certo. Esse é outro cenário agora, né? Você salinizou o seu viveiro com cloreto de sódio, tá certo? Os outros macroelementos você esqueceu, ok? Você é um produtor lá do semiárido, aí salgou a água, vamos dizer assim, correto? Salgou a água com cloreto de sódio, tá certo? Cloreto de sódio, ok. Não fez a correção do equilíbrio do perfil iônico. Todos os macroelementos, as concentrações desses macroelementos todos. E vai comprar ração balanceada. Certo. Vamos supor que a ração esteja balanceada com o ideal, perfil composição do perfil iônico, tá certo? Da ração.
o camarão vai o quê? Vai comer ração em doses homeopáticas, correto? Correto. Correto. Só que o ambiente está desequilibrado em relação a ele, não é verdade? Sim. Sim. Os eletrólitos, a diferença de eletrólitos entre o ambiente e o organismo estão totalmente desequilibradas. Como é que eu Certo. vou conseguir equilibrar eletrolicamente o ambiente e o animal? E o animal está comendo ração balanceada e o ambiente está desbalanceado. Vai ter o quê? O estresse osmótico. Vai tentar o quê? Ter o equilíbrio iônico entre o ambiente e o animal. O ambiente. Vem o estresse, vem a perda ou ganho de água entre o ambiente e o animal. E eu ainda pensei, eu sempre estou pensando no animal lá, e você estava falando, eu pensei em outra coisa. O processo de crescimento do camarão é um pouco diferenciado de outros animais, né? Então ele cresce como uma escada, ele executa uma muda. Quando a gente olha a anatomia interna do animal, ele tem lá o tecido epitelial, a cutícula nova sendo criada. Inclusive no trato digestório dele, né, no intestino, a gente tem uma cutícula, o tecido epitelial, e que isso muitas vezes, dentro da muda, ele precisa trocar. E aí ele não come, né? Não é E aí, nesse correto. momento que ele não come, como é que ele vai. Vai Se ele equilibrar. não. Ele está Ele já sem não come, né? repor, ele está sem repor os cátions, os íons E os necessários. rios, né? É. Que na E, água, através das brânquias, não, principalmente, eles iam trocar se tivesse água equilibrada ali em desequilíbrio, né? Mas na nutrição, nesse momento, ele não vai comer. comer. Tá E como correto foi esse... é o estresse osmótico cruel, né? Você botar o animal numa situação altamente desgastante para ele, porque ele vai entrar em conflito, Sim, organicamente vai entrar em conflito. E eu faço o seguinte sempre, olha, imagine você pegar um bebê recém-nascido e levar para um ambiente de boate. Vai ter um certo. estresse nesse bichinho ou não vai ter nessa criança? Vai ter um estresse altíssimo. É a mesma coisa você pegar uma PL e botar num ambiente totalmente desequilibrado da característica da sua hemolinfa. Vai ter um estresse, isso é normal. Então a gente tem que ter essa visão. Ambiente, hemolinfa. Para poder, com isso, a gente ter uma produtividade aumentada, uma saúde maior da espécie, uma redução de mortalidade, um aumento do lucro, um aumento de densidade. Isso é Sim. consequência. Consequência. Viu? E a hemolinfa é um dos parâmetros que a gente observa na condição de saúde do animal, né? E às vezes ela nem... Às vezes não está nem coagulando bem, né? Como Pensou? deveria coagular, e talvez pode ser Já até pensou? por essa questão de desequilíbrio osmótico, né? Olha, tudo isso ali. Lógico que por questões de infecções isso pode acontecer, mas às vezes até essas questões de equilíbrio osmótico pode dificultar a coagulação do camarão. E o camarão tem um sistema aberto de circulação, diferente do nosso que é fechado. Então, se ele leva um Correto. corte lá, ele tem que ser imunologicamente estar ativo para coagular rapidamente. Uns 30 segundos, vamos dizer assim, em média, né? E se está desequilibrado Ok? osmoticamente, né? Fica É, mais complicado, né? correto. O teu pessoal da Paraíba aí parece que está seguindo bastante você aqui. Aí Obrigado, pessoal. desde o primeiro lá que tem uma torcida boa lá na Paraíba. Aí. Vamos ampliar para o resto do sertão do Nordeste todo, né? E aí tem um colega aqui, Flávio Danjo, está fazendo uma pergunta, né? Partindo de salinidade de 0,5, né? Partes por mil. Né? Qual seria o primeiro passo? Subir a salinidade com sal marinho puro e seguir a injeção dos macroelementos? Seria um bom começo? O primeiro passo é você mandar a água analisar, tá certo? E Isso dentro dessa análise da caracterização da sua água, da compulsão iônica da sua água, fazer a formulação para a correção da sua água na salinidade que você vai querer cultivar, tá certo? Ou você pode chegar para tratar e dizer, olha, eu quero trabalhar na salinidade 10. Veja se essa minha água eu consigo ter o ideal perfil único, a formação do ideal perfil único para a salinidade 10. Aí a gente vai trabalhar com a elaboração das formulações de correção. Então, cada água... Eu estava vendo que antes ele falou aqui que ele já ia mandar água para você lá, viu? Ele já estava dizendo, eu acho que ele é da Paraíba também, ele fez uma pergunta antes e disse que já ia mandar a primeira água.
Aí depois que ele fez essa pergunta aí, eu estou vendo aqui, voltando, ele pode continuar. Certo. Certo. Aí eu vejo aqui o Flávio falando, já mandei, fui informado a subir para 5 PPT. Flávio, É, então a sua água você recebeu uma formulação, e aquela formulação, ao você uhum, adicionar na sua água, ela vai ficar com 5 PPT. E os macroelementos vão ficar nas melhores relações iônicas possíveis. ok. O que eu posso só lhe dizer é que você tem que comprar as PLs para 5 PPT, porque o seu viveiro está com a água do Oceano Pacífico, entre aspas, com 5 PPT. Tá certo? Então, Sim. a formulação vai ser para 5 PPT. Você adicionando Ah, vai ficar ok. com 5 PPT. Fácil com o PT, ele fez É, estagião, que acaba da Paraíba aqui é danado aqui, eu tô vendo. Muito obrigado, Flávio, pela sua interação aí. Muito obrigado. então, E um abraço, Flávio. eu tava vendo. Rapaz, o tempo passa muito rápido, né? A gente começa a conversar aqui, eu acho que a gente vai ter daqui a pouco vai outra live aí. Eu Mas, tava vendo Pedro, o colega. Rapaz, passou rápido. Mas tinha estou um colega. disponível, viu? É, Conte com tinha a um, Catáguas e conte sim, conosco, sim. viu? Putz, eu agradeço É. muito aí essa interação, Augusto. Nosso objetivo aqui é estar ajudando o pessoal do Camarão a aumentar a rentabilidade. Esse trabalho a gente já fazia presencialmente, né? Quando a gente começou a estudar as doenças do camarão, né? E a gente viu que aquilo era um gargalo muito forte no Brasil. E a partir daquele momento, a gente foi vendo, putz, a gente estuda a doença do camarão, mas vamos trabalhar com a saúde do camarão e vamos ver o que é que a gente pode ajudar os produtores. E a questão da água, a gente vê que tem uma importância muito grande, um peso muito grande na saúde do camarão. E a gente pode evitar até muitas doenças, né? Fazendo essa Certeza. questão do equilíbrio do perfil iônico, né? E até aproveitando de um projeto, de uma pergunta aqui de um colega, que eu acho que talvez tenha a ver com o que a gente estava falando do tamanho do projeto, né? Ele fala, Alan Guedes, né? É mais Uhum. vantajoso fazer uma readaptação do perfil iônico nos berçários para transferência para viveiro grande ou fazer ajuste do perfil iônico nos próprios viveiros grandes? Foi aquela colocação que você fez, lembra, Era, Pedro? aham, aham, aham. Faz, deixa ele resistente no berçário, tá certo? O Uhum, berçário equilibrado. Quando ele uhum, tiver para transferência, ele já está com resistência orgânica boa, tá certo? uhum, E vai ter o uhum. desafio agora do viveiro. É, e aí era uma coisa que a gente trabalhava, né? Por exemplo, a gente incentivava o pessoal a botar berçário primário e secundário, tentar pegar Uhum, uma PL maior, porque o ciclo de uhum, evolução da mancha branca, de repente, estava uhum, ali em 40, 50 dias. Se a gente manda uma PL para dentro do viveiro com uma força maior, vamos dizer assim, uhum, o ciclo de evolução epidemiológico da doença pode se ela conseguir vencer aquele tempo e atingir o tamanho comercial antes de ter um grande prejuízo na população. Então, às vezes, uhum. o projeto é grande, porque cada mudança que se faz no projeto de camarão é muito dinheiro, né? Às vezes tem um viveiro Correto. grande para movimentação de terra, construção de comporta, Uhum, é muito dinheiro, né? Então, de uhum, repente, faz um trabalho bom ali no uhum, berçário primário, no berçário uhum, secundário, uhum, fortalece, equilibra ali uhum, o perfil uhum, iônico com pouca uhum. água, né? Que é mais fácil até com pouca água, né? Com certeza. Do que num viveiro de 5 hectares, né? E aí Correto. você ganha esse tempo, usou o Uhum, técnico ali, aquela uhum. janelazinha Sim, que a doença ia sim. chegar, né? Uhum, É, uhum, isso eu acredito muito nessa reformulação, né, dos projetos. uhum. Ou seja, Pedro, a gente tem que quebrar paradigmas, não é verdade? Tem, tem, Trazer tem, tecnologia, trazer conhecimento, tem. trazer esses desafios, porque da mesmice a gente tem que sair. A Correto, gente tem que correto. buscar a excelência, produtividade, aumento de lucro, tá certo? Sim, Redução sim. de perdas, isso aí são Sim, desafios. E esse desafio a gente só consegue com um trabalho, né, multiprofissional, com vários profissionais juntos, um da área da química, outro da fisiologia, isso tudo sim, tem, sim, tem que sim. se somar. E É porque o somar, camarão trazer são muitos conhecimentos, né? muito conhecimento Muito associado. conhecimento. Isso é, E é o muito nosso dinheiro também é principal. envolvido, né? Envolvido. Se você não tomar cuidado, a perda também é muito grande, né? A gente acompanhou perdas enormes durante o aparecimento do pico da doença aqui, né? No Uhum, Nordeste, uhum, né? Pessoas perdiam milhares de reais, uhum, né? Em uma uhum, semana. uhum. E às vezes poderia ser uma falta, né? Não sei, desse conhecimento na época. Não sei se
se a virose teria um impacto menor também. Agora já passou, né? Já passou. De repente, eu acho Já que passou, teve mas a gente tem outras doenças, né? Que correto. aparecem, outras coisas, né? Será que não é a parte do perfil único? Não é verdade? E a Pode gente ser consequência. a gente tem uma dificuldade de construir conhecimento nessa área, até porque muitas vezes depende de financiamento público, né? Correto. E de estrutura pública, e a gente sabe, né? A gente é de instituição pública, a gente sabe as dificuldades. Mas, por outro lado, a gente pode começar por aqui a ir trabalhando isso aí com as novas gerações de profissionais, né? E também que essas novas gerações de profissionais sejam proativas, né? Certo, é Porque tem que ter verdade. essa visão da transformação, da inovação, do empreendedorismo, de encarar isso aí, né? De repente a pessoa entra nesse negócio aí, né? Sei lá, não tem dinheiro para construir uma fazenda, mas começa a fazer esse trabalho aí, né? De água junto com você, né? Tem muito espaço aí para os profissionais do camarão, né? Tem muito espaço para esses profissionais. O Correto. importante é que o animal tenha saúde, né? E um ambiente saudável, né? O Isso aí ambiente, também. o ambiente é muito importante para a saúde do camarão. Por falar nisso, até fazer aqui um minutozinho de comercial, né? Para quem não tá atento, não lembra, né? A gente vai fazer uma semana da saúde do camarão lá, né? Comercial, E né? da trata na hora do comercial aqui quem está acabando, né? E aí é um evento online gratuito, né? O link da inscrição está lá na bio, né? Que a gente chama a biografia, a entrada ali do PSF Camarão aqui no Instagram, né? Que é denominado de bio. E aí quando você apertar o link, ele vai ter que buscar lá o seu e-mail, você vai ter duas chaves, né? Então ele vai receber um e-mail para confirmar, para você devolver o e-mail, né? Para quando eu for mandar as aulas, eu saber que o seu e-mail é correto. Então, se o seu colega aí ou você não fez a inscrição, faz lá que nós estamos aguardando lá vocês na primeira quinzena de dezembro aí. E aí vamos fazer o comercial da Tratáguas aí, que nós estamos quase encerrando, e daqui a pouco a gente vai ter que programar outra live, porque o assunto passou rapidamente e deu uma hora Olha aí. aí. Olha o Daniel cobrando o boné dele. Eita, Daniel, esse seu boné boné está aqui, aí. vem buscar. Pedro também, viu? O boné está aqui para Na vocês. próxima live vamos fazer um sorteio dos bonés aí pro pessoal aí. O pessoal que Não, interagir mais aí. olha, na próxima live vamos sortear 5 análises, tá certo, Pedro? Eu acho que o Flávio, eu acho que foi o Flávio, né, que participou bastante aí. Já merecia também um boné aí. Ele vai até mandar água para você, viu? Com certeza, O com Flávio, certeza, viu? o Isso Flávio é aqui produtor lá da Paraíba, né? Flávio Danjos, né? Ele já merece também um bonezinho desse daí. Com certeza. Pedro, a Tratáguas, viu? Tá portas abertas, tá ok? A gente vem conversou um pouco antes, né? A gente tem algumas tecnologias que a gente está querendo implementar. Eu já Sim. tive uma troca de ideia com vocês, tá certo? O ultrassom, você já está Ok. visualizando a implantação de tecnologias para Você, ter você já melhora no processo pode produtivo. se despedindo, que eu acho que o Instagram já está quase querendo encerrar aqui a nossa aula, tá? É que ele fecha a sala aqui com uma hora. Tá? Tá certo, meu amigo. Um Ele já daqui a abração, viu? pouco. Mas pode terminar aí. Enquanto você termina. Agradecer essa oportunidade que você, pelo convite, tá certo, professor Pedro, aqui, e aos que participaram, um grande abraço. A Tratáguas está de portas abertas, a Tratáguas é parceira do setor produtivo, do setor de cultivo de camarões de espécies marinhas, espécies de água doce, né? E também algas, microalgas. E o desafio que tiver de um água, de um ideal perfil único, a gente desenvolve a formulação para aquela espécie que está sendo pretendendo cultivar, tá certo? Perfeito, E perfeito. estendo o meu convite a todos que estão participando para conhecer a Tratáguas, vir aqui bater o papo conosco, né? Esse momento de Covid é delicado, mas o Brasil não pode parar, a produção não pode parar, a gente tem que abraçar esses desafios e ser excelente no nosso processo produtivo. A gente tem que buscar excelência e buscar tecnologias, buscar coisas novas para aumentar a produtividade, reduzir mortalidade, aumentar o lucro. Isso aí eu acho que a gente consegue tomando esforços Com certeza, gente. e estamos abertos para isso. Viu? Um abraço, meu amigo. Muito obrigado mesmo.
Nós estamos aqui para ajudar o povo a ganhar dinheiro e ajudar o povo a ganhar rentabilidade aí. E aí, Augusto, eu agradeço muito de coração aí a sua participação hoje na nossa live e aí já vamos conversar para tratar. Foi tantas perguntas, tanta coisa aí que acabou gerando outras ideias aí para outras lives aí, como você falou. E agradeço muito aí o tempo de cada um aí dos colegas que estão no Brasil todo. Nós temos essa dificuldade de isolamento, mas com esse meio digital estamos conseguindo apoiar aí pessoas durante aí no meio do sertão, no meio do semiárido do sul do país, todo canto aí, tá? Então a gente agradece o tempo que vocês dedicaram aqui de 1 hora acompanhando o professor Augusto, me acompanhando, né? E aí a gente encerra aqui por hoje, tá? Que o Instagram já está avisando que vai fechar a sala, igual o dono lá do cara da chave lá, vai já fechar a sala, vai botar a gente para fora. E aí ele é o dono da sala mesmo, né? Ele tá só pegando a carona aqui. Então a gente agradece aí, pessoal, e deseja muita paz, saúde a todos, ao Augusto, né? Os parabéns que hoje está fazendo o aniversário de casamento, né? Muita felicidade, nessa sua relação aí, tá? A sua família, tá? Obrigado. E aí até a próxima, pessoal, tá? Fiquem com Deus e com muita paz. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Valeu, um abração.